Hoje o nosso tema nós vamos falar sobre artroscopia do quadril. Artroscopia do quadril, vou voltar um pouquinho só para nós falar um pouquinho sobre algumas imagens. Que eu sempre procuro falar um pouco nas imagens iniciais aqui, nós podemos ter a vista dos portais e das referências, que são importantes aqui para a artroscopia do quadril. Aqui uma imagem no interior da articulação, fazendo a palpação a nível do lábio glenoidal. Aqui uma vista na parte do fundo do acetábulo. Aqui uma reconstrução 3D de um quadril. E aqui uma vista também após um procedimento da plastia femoral aqui para tratamento de um impacto femoroacetabular do tipo CAM, que nós veremos também durante a nossa aula. Com relação ao histórico, a parte de artroscopia do quadril, ela tem, quando a gente vai e retorna para o histórico da artroscopia, o interesse das pessoas em olhar o que tem dentro das articulações, sem fazer uma exposição, sem ser por via aberta, isso já é bastante antigo, desde as tentativas de se fazer verificação de uma articulação, no caso, utilizando às vezes de cistoscópios, isso numa era bastante passada, onde você, através de um cistoscópio, o pessoal passou a olhar no interior do joelho de um cadáver. Aí depois as coisas foram seguindo, houve uma série de evoluções e a gente vai ver sobre isso. Nós temos aqui artroscopia, também um papel importante do Dr. Takagi, no Japão. E mesmo que nesses primeiros casos ainda existia todo um desafio grande em termos de como levar a luz lá dentro. Para poder enxergar alguma coisa, é necessário que haja luz no interior da mesma. E ainda não havia sido inventada a fibra óptica. Então, inicialmente, os primeiros artroscópios, eles tinham uma lâmpada de tungstênio, ficava na parte superior do artroscópio. E, às vezes, corria também o risco dessa lâmpada, porque não existia o processo de miniaturização como nós temos hoje, e essa lâmpada às vezes quebrava no interior da articulação. Então isso era um problema. Mas depois, por volta de 1954, com o advento da fibra óptica, e logo mais tarde já o Dr. Watanabe desenvolveu o seu artroscópio, o artroscópio Watanabe. Ele foi o discípulo do Dr. Takagi. E então o Japão tem uma história bastante importante ligada com a história e desenvolvimento da artroscopia. Depois os americanos foram lá, o Dr. Jackson, Robert Jackson é considerado um americano, um ocidental, que foi buscar lá no Japão informações sobre isso e acabou levando isso para a América do Norte. E depois, mais ou menos também por essa época, um grande papel do Dr. Lenin Johnson. O Dr. Lenin Johnson, ele tem um papel também como inventor, tem vários instrumentais e materiais que foram desenvolvidos, dentre eles a próprio shaver, que foi um instrumento de grande importância, um instrumento motorizado, esse shaver, que permitiu que houvesse uma série de intervenções que pudessem ser realizadas através desse instrumental. Então, o Dr. Lenin Johnson também tem um papel importante no desenvolvimento da artroscopia. Então, aqui, importante é chamar atenção para vocês que, a partir de 1980, então, o arsenal, tanto para a parte diagnóstica quanto para a parte terapêutica em termos da artroscopia, houve um desenvolvimento bastante grande. Também houve uma popularização maior desses métodos minimamente invasivos, tendo um papel importante inicialmente, e isso foi de acordo com a evolução nos vários segmentos, um papel importante por parte do joelho, que
teve um papel assim do ponto de vista inicial, onde conseguiu um desenvolvimento ainda maior nessa fase inicial. Depois também a parte do ombro também teve um período de grande evolução em termos da artroscopia. E o quadril tinha umas dificuldades que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que era com relação ao tipo da articulação, a parte anatômica da articulação, que parecia ter uma dificuldade muito grande para se conseguir uma subluxação dessa articulação, enfim, uma maneira de conseguir entrar com os instrumentais, né, para poder ter o acesso ao compartimento central do quadril. Então passou por várias fases, né, de desenvolvimento, com utilização de mesas de tração, enfim, e posicionamentos, tentando fazer com que houvesse uma melhor visualização, melhor visibilização das estruturas internas, né, da articulação do quadril. E também um outro elemento foi com relação a cada vez mais foi se entendendo melhor as afecções ao nível do quadril e foi se achando um espaço onde a artroscopia também passou a ter um papel. Inicialmente, como em qualquer articulação, vamos supor, o que era mais simples de ser feito era, tem um corpo livre articular, então vamos lá pegar esse corpo livre articular, então você faz a retirada do corpo livre articular e a resposta é muito rápida, a morbidade é muito baixa e você já encontra uma forma, um tipo de afecção que você tem uma aplicação muito específica e de resultado muito promissor, né? E o paciente, tanto para o paciente como para a parte médica. E isso começa com afecções assim, mais simples, e aí a gente vai vendo que nessa evolução nós vamos observar que a cirurgia e a artroscopia do quadril se desenvolveu muito, principalmente a partir, né, dos anos agora desse nosso século, a partir do ano 2000. Ela é um desafio, né, do ponto de vista anatômico, a articulação do quadril, né? Então, isso vem a se somar às dificuldades, né, por parte do cirurgião, do especialista na área do quadril, e é um desafio para ele em termos de ganhar habilidade do ponto de vista da artroscopia. E um dos elementos que é desafiador é a parte da anatomia. A gente já comentou anteriormente que com relação à morfologia, a articulação do quadril, ela tem esse aspecto, né? Ela é uma enartrose, é uma articulação do tipo esferoide, uma articulação onde você tem uma esfera aqui da cabeça do fêmur, você tem uma área côncava aqui também de forma, né, esférica e complementar a esfericidade aqui da cabeça do fêmur, que é o acetábulo. Isso muitas vezes, claro, na grande maioria das vezes, isso está localizado, né, de uma forma profunda, a articulação, ela tem a parte de musculatura, né, tem grande quantidade de musculatura até a gente chegar nessa articulação. Nós vamos encontrar também a parte de cápsula, enfim, até uma articulação bastante profunda, né? Vejam que tem um revestimento capsular, como a gente observa aqui, né, com os ligamentos, esses espessamentos, né, junto da cápsula, ligamento iliofemoral superior, né, ligamento iliofemoral inferior, aqui nessa vista anterior. Pela vista posterior, a gente vê também a cápsula, né, na parte posterior, com o ligamento isquiofemoral, né, ligamento arqueado, mas nessa porção mais inferior aqui, nessa vista posterior. Enfim, efetivamente é uma articulação de difícil acesso e é uma articulação profunda, então isso fez provavelmente com que o quadril viesse a ter todo esse seu desenvolvimento um pouco mais, né, um pouco mais arrastado do que outras articulações que têm um acesso mais fácil, né, do ponto de vista quando se fala do joelho ou ombro. Claro que eu não estou falando que a artroscopia do ombro e do joelho são mais fáceis, também tem os seus desafios, mas tudo acaba se resumindo em conhecer melhor do ponto de vista a anatomia dessas articulações, principalmente para a gente evitar de fazer
e de provocar lesões nervosas, lesões vasculares, enfim. Por isso, a anatomia ela é fundamental para que nós façamos o acesso, os portais de acesso com tranquilidade ou então ocorrendo o menor risco possível em termos de lesões neurovasculares. Então, vejam, como nós havíamos comentado, a artroscopia ela vem numa evolução contínua, né, com uma curva, se chama atenção para uma curva de aprendizado, né, que existe em termos do cirurgião. Muitas vezes o cirurgião acaba desistindo no início dessa jornada, né? Então, muitos comentam, existem trabalhos também publicados que mostram que a curva de aprendizado, ela basicamente fica em torno de umas 30 artroscopias, né, do quadril, para que o indivíduo tenha uma maior familiaridade com relação ao procedimento, né? E com isso também ele vai diminuir o seu tempo cirúrgico, provavelmente, né? Além de ter uma maior segurança na realização do procedimento, no uso dos portais, nas trocas dos portais, em conseguir saber qual o melhor portal para a colocação do instrumental, para fazer determinado tipo de procedimento, né? Enfim, isso a gente vai ver durante a nossa apresentação também. E, além disso, existe toda uma série de novos instrumentais, como eu comentei com vocês. Aqui a gente vê, né, material aqui de radiofrequência, nós temos, né, bisturis aqui de radiofrequência, nós temos aqui uma série de instrumental que é utilizada para artroscopia, com lentes, né, de 70 graus, lentes de 30 graus, enfim. Nós temos uma série de instrumental e esses instrumentais, né, eles vêm num crescente, muitas vezes com instrumentais que são próprios, específicos para determinados tempos cirúrgicos, né, bastante específicos em si. Então, e aqui observando, isso aqui também é um gráfico, né, das artroscopias na Inglaterra, artroscopias do quadril, e observe que aqui por volta do ano, então, do ano de 2003, por aí, 2004, 2005, esses números, eles ainda estavam num patamar bem menor. E à medida que foi sendo popularizado melhores formas e técnicas, né, e melhor instrumental e melhores técnicas para realização, isso aconteceu agora. Vejam aqui como existe um aumento bastante importante, né, a partir aqui dos anos 2007, 2008. Né? Bom, quanto às indicações e contraindicações para a artroscopia do quadril. Né? Conforme falamos, tem evolução contínua, a curva de aprendizado nós já comentamos que ela é importante, desenvolvimento de novos instrumentais. Então, vamos ver agora quais são os pontos chaves, né, com relação à artroscopia, né, do quadril. Então, é necessário que se faça uma seleção correta e criteriosa de pacientes, ou seja, evitar, né, você indicar o procedimento naqueles casos onde a gente vai ver um pouquinho mais à frente sobre as contraindicações, né, os pacientes que são, né, muito obesos, pacientes que tenham uma osteoporose, né, ou osteopenia severa ou importante, porque até mesmo para você fazer o procedimento, você corre o risco, nesses pacientes, dependendo do procedimento, você pode, na mesa de tração, enfim, nas mobilizações e na utilização do poste, se o paciente é um paciente com muita porose, você corre o risco de fazer uma fratura durante o próprio procedimento. Então, o correto é selecionar de forma adequada esses pacientes. Posicionar os pacientes de forma adequada para o procedimento, né? A proteção também, esse poste que serve também como proteção, esse poste que serve como um fulcro para facilitar, porque você vai fazer uma tração longitudinal e ao mesmo tempo esse poste ele tem que ser protegido para evitar lesões nervosas, né, principalmente lesões nervosas, que na maioria das vezes, né, são lesões por neuropraxia, mas que passam alguns dias o paciente com áreas de
de alteração da sensibilidade, né? E aqui, por exemplo, mostrando que você pode fazer tanto com o paciente em decúbito, né, em uma posição supina, decúbito dorsal, como aqui. Aqui a cabeceira está lá, aqui está o pé do paciente, né? E aqui fazendo a tração e fazendo também um movimento. Esse movimento também forma um fulcro, né, que vai fazer um papel de fazer com que esse quadril, ele, ao mesmo tempo que ele está sendo tracionado, ele também ele tem um componente que, devido a esse poste, ele empurra para fora, né? Então, provocando uma melhor abertura, né, do espaço central. Aqui nós vamos ver depois, né, a série aqui estão os marcos, né? Nós temos lá a espinha ilíaca antero superior aqui nessa região, e aqui nós temos o trocânter maior, nessa área aqui. Aqui o paciente a parte anterior, aqui a parte posterior, e aqui uma série de portais que você pode fazer, né? E tem que ter em mente, né, os riscos que você pode correr, porque aqui, vejam logo abaixo, nesse desenho como está mostrando aqui, nós temos estruturas vasculares, estruturas nervosas, que a gente obviamente não quer que tenha nenhum tipo de comprometimento maior. E aqui, como eu falei, em decúbito pode ser em decúbito dorsal, posição supina, ou então nessa outra posição, em decúbito lateral, né? Isso pode facilitar para pacientes que sejam, né, tenham um pouco de sobrepeso, né? Claro que não demais, mas que é uma das contraindicações relativas lá, tá? E os pontos chaves também. Então, o posicionamento é fundamental, o bom posicionamento para permitir também a entrada do intensificador de margens, que é bastante utilizado durante o procedimento, tá? Óbvio que o conhecimento da anatomia e o reconhecimento dos landmarks aqui, os marcos, né, anatômicos, para você poder posicionar os seus portais de forma adequada. Lembra que se esses passos não forem seguidos, você já vai correr o risco de colocar um portal mal posicionado, você não consegue utilizar de forma adequada o seu instrumental, enfim, a cirurgia acaba demorando mais tempo, né? O risco de fazer quebra de instrumental por mau posicionamento também ele acaba aumentando, né? Então os portais eles requerem uma técnica que seja precisa e que seja aqui meticulosa, tá? E além disso, quando a gente fala em termos de artroscopia do quadril, nós temos que, além de tudo isso que a gente comentou, também é fundamental, né, a equipe em termos de que tem uma ligação, uma boa ligação entre a equipe cirúrgica e a equipe da reabilitação, para a reabilitação desses pacientes. Quanto aos sinais e sintomas, tem um sinal bem interessante que costuma cair em provas, né? Então aí o pessoal já fica mais esperto. Então, sinal é o chamado sinal do C. Por que esse sinal do C? Olha aqui, parece uma letra C, tá? Então, ele acontece, muitas vezes você pergunta ao paciente onde que ele tem dor e ele coloca a mão nesse formato como se fosse um C, coloca essa mão junto do quadril, né, que está comprometido. E a dor, ela fica localizada, ele diz, doutor, dói aqui dentro, doutor, dentro, né, entre essas duas, entre o polegar, né, e o indicador, nesse espaço que corresponde a essa letra C. Isso está descrito, né, no livro de cirurgia aqui, né, de artroscopia do quadril, né, do Dr. Burt, né, ele é bastante respeitado, conhecido cirurgião na parte de artroscopia do quadril. Nós vamos ver alguns vídeos, inclusive, alguns vídeos dele para ilustrar a nossa aula aqui, e ele pertence a várias sociedades, né, da parte que envolve artroscopia, né, incluindo, né, a parte foi presidente passado, né, da Sociedade Internacional de Artroscopia do quadril. Então, aqui nesse livro, já de 2005, nós temos a descrição desse sinal do C, ok? Ficou gravado? Tranquilo. Então, vamos em frente. Desconforto, o que o paciente vai se queixar? Ele tem desconforto durante, né, movimentos de torção, quando ele fica com uma posição de flexão do quadril por tempo prolongado, às vezes quando ele vai tentar estender esse quadril, ele começa a sentir dor, dor ao estender após um tempo, quando ele fica fletido, como eu falei. Muitas vezes o paciente ele tem
No plano, ele pode não ter queixas mais importantes, mas se ele tiver que usar esse quadril em planos inclinados, esse paciente, ele se queixa de dor, ele tem dificuldade com relação às escadas, para subir e descer escadas, né? Muitas vezes, esses sintomas, eles acabam piorando com a atividade física que o paciente desempenha. Então, esses são os principais sinais, né, que levam a gente a pensar em alguma afecção ao nível do quadril. Vejam ainda, por exemplo, o paciente pode se queixar também de bloqueio, que ele tem determinado momento que a articulação parece que ela trava, ela não vai mais, ela não consegue fletir, ou não consegue, né, rotar. Então vejam, ele pode sentir queixas, né, de cliques, de estalidos, né, de estalos que ele ouve, pode ser até mesmo audível, ou às vezes eles têm a sensação que tem alguma coisa estalando naquele quadril, né, ou um clique no quadril. Ele pode ter dificuldades, né, no sentar e para conseguir colocar um calçado, né, para conseguir, então ele já tem que ficar numa posição, né, diferente, com dificuldade para conseguir colocar esse calçado. Ele pode ter dificuldades também quando ele tenta cruzar a perna, então muitas vezes essa posição de cruzar a perna para colocar o calçado já é uma posição que dificulta também para ele, então ele pode ter um bloqueio rotacional avançado que a gente pode observar, né? Também o paciente pode se queixar tanto para entrar ou para sair do automóvel, ele pode, né, referir dor, né, no quadril, ou dificuldade, ou restrição, ele tem que fazer toda uma manobra, né, de forma que procure não doer o seu quadril. Então, alguma coisa não está bem nesse quadril desse paciente. Então, dificuldades para cruzar a perna, dificuldades, dor, né, na região do quadril, enfim, isso são sinais e sintomas que o paciente vai acabar referindo, né, para a gente. Muitas vezes, né, a distensão o paciente tem no quadril com difícil tratamento, processos inflamatórios também, seja junto dos adutores, o paciente pode ter uma tendinite, né, crônica, né, junto dos adutores, ele pode ter também junto ao reto da coxa, ele pode ter também uma área de bursite trocantérica, né? E a gente vai ver que hoje as aplicações da artroscopia do quadril não se restringem apenas à área articular, mas também essa área, né, das bursas propriamente ditas, né, da bursa do quadril aqui, ou também aqui junto, né, da inserção do ilipsoas no trochanter menor, né? Aí são também áreas onde pode existir inflamações, né, nesses pacientes. Veja então uma lista, né, de indicações. Lesões do lábio acetabular. Então aqui nós vemos um lábio sendo refixado, aqui, né, no lábio acetabular sendo fixado. Corpos livres articulares. Estamos vendo aqui uma retirada de um corpo livre. Todas essas são indicações para tratamento da artroscopia, para utilização na artroscopia do quadril, né? Síndrome do impacto fêmuro-acetabular. Nós vamos ver, seja esse impacto na forma de Kahn ou pincer, aqui é um exemplo, né, de uma lesão, né? Aqui existia aqui um Kahn, né, que era uma área como um bump, né, uma protuberância, uma corcova aqui junto do colo femoral, que acaba limitando a amplitude do movimento do paciente. Aí, sendo necessário fazer uma plastia nessa região, né? Fazer com uma ponteira, dessas ponteiras tipo Ebrader, uma ponteira, né, que faça uma abrasão nessa região, e você vai esculpindo, retirando a área onde existe esse aumento, né? Osteonecrose da cabeça também, você pode ter aplicação da artroscopia, né? Doenças sinoviais, muitas vezes fazendo uma sinovectomia, né? Ruptura do ligamento redondo, diagnóstico de dores, né, no quadril, por exemplo, o paciente tem dor no quadril e você, né, tu pode também, do ponto de vista, usar a artroscopia, né, para ver se você encontra alguma coisa do ponto de vista diagnóstica. Osteófitos, né, como no caso clínico a gente já falou, né, instabilidade, capsulite adesiva, bursite,
Vejam aqui, por exemplo, vocês podem observar aqui, junto aqui nós vemos o trocânter maior, né? E aqui uma área, isso aqui é uma ressonância, né, com supressão de gordura, uma imagem então em T2, mostrando líquido nessa região, né? Junto da área da inserção aqui, junto do tendão se inserindo, perto da área da bursa em si, né, do glúteo médio, certo? Enfim, bursites, como comentamos, coxas altas, olha aqui, ó. Isso aqui é uma lesão tipo aquelas lesões, né? Isso aqui é um exemplo, uma lesão tipo aquelas lesões que acontecem no ombro, lesão do manguito rotador. Ou seja, isso aqui é você está visibilizando uma área de lesão, né? No tendão do músculo glúteo médio, né? Então, o tratamento vai ser a colocação de uma âncora, fazer uma sutura nesse lugar e fazer o fechamento dessa lesão, né? Aqui ainda com relação às evoluções nos exames, por exemplo, os exames de imagem, aqui, por exemplo, você usando de gadolínio, né, para ter avaliar as lesões, né, da cartilagem de uma forma indireta através da ressonância magnética, né? Então aqui você vê, né, o índex aqui, estando verde, a cartilagem, né, que tem a maior concentração daí de glicosaminoglicanos, e onde essa concentração é menor de glicosaminoglicanos, ela vai ficar com essa coloração mais avermelhada aqui com o gadolínio, tá? E aí aqui a gente observa, né, dentro da classificação de Otterbridge, desde o tipo 0 aqui, que a cartilagem está com aspecto normal, e aqui o Otterbridge 1, 2, 3 e até 4 aqui, então quando você já tem essas áreas, né, com comprometimento, isso você usando em termos de evolução da ressonância magnética para pegar essas alterações já na estrutura da própria cartilagem. Bom, e quanto às contraindicações? Nós falamos que também existem contraindicações, né? Então, doenças sistêmicas, lesões teciduais locais importantes, osteoporose grave, lembra que eu falei sobre osteoporose, porque você corre o risco lá fazendo tração e fazendo a mobilização também de acabar provocando uma fratura. Além disso, se tem procedimentos que, de repente, você tentar fazer uma fixação, colocando âncoras, né? Essas âncoras não têm uma boa pega se o osso for muito nova, né? Que o tratamento, né, das alterações, por exemplo, se elas estiverem porótico, né? Anquilose do quadril, veja, isso é questão que cai também em alterações degenerativas importantes, né, no quadril, também não é indicado você fazer artroscopia do quadril, né? E a anquilose, então, que é sem a articulação, né, também não, né? Contraindicações relativas, o índice de massa corpórea aqui, né, maior, né, que 30, principalmente nas mulheres, né, também não é indicado. Na artrofibrose pode dificultar a realização do procedimento, diminuição, né, dos movimentos articulares, principalmente por osteoartrose, né, osteoartrite, enfim. Coxa brevis profunda e coxa vara também não são contraindicações aqui chamadas relativas. Quanto agora à anatomia aplicada à articulação do quadril. Então, podemos examinar, né, os dois compartimentos, tá? O exame em dois compartimentos. Tem um compartimento que é esse compartimento central, que é o compartimento que fica então aqui nessa região, né, que envolve a relação entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, né? Então esse espaço entre a cartilagem da cabeça e o acetábulo, ele é delimitado aqui pelo lábio acetabular, que fica ao redor, né, do acetábulo, né? Então, como mapeamento, você pode, para ter uma noção de posicionamento, de lesões, você pode mapear como as coordenadas de ponteiros, né, de um relógio, para localizar e dizer onde que estão essas lesões labiais, por exemplo. Então, uma lesão é 6 horas, né? Quando você fala, então você coloca 12 horas
a região mais superior, 6 horas a região mais inferior aqui, né, que corresponde a essa porção inferior do quadril, né, bem no ponto médio do ligamento transverso que vai ficar aqui abaixo. E a região anterior, né, se for o quadril direito, esse nosso relógio, então, ele vai ficar nessa posição, 12 horas em cima, 6 horas embaixo, às 3 horas da tarde no quadril direito. Se for o quadril esquerdo, é o contrário, às 9 horas, né, você tem a região anterior, e no quadril direito, 3 horas é a região anterior e 9 horas é a região posterior. Tá? E tem também o chamado espaço periférico, né? Que é esse outro espaço aqui, que não o espaço central, mas esse outro espaço que agora com o advento, né, e maior conhecimento sobre as síndromes do impacto, né, as síndromes de impacto acetabular, elas ganharam, né, essa área de avaliação e de tratamento, ganhou, né, um cuidado todo especial, esse espaço periférico, né, que é um espaço intracapsular que circunda, né, o colo do fêmur, certo? Então aqui é basicamente nessa região do colo do fêmur. Quanto à anestesia, ela deve possibilitar um relaxamento muscular, né, importante, o relaxamento muscular total, né, do quadril, inclusive do elipsoas. Ele deve assegurar, o ideal é que essa pressão a pressão arterial média fique um pouquinho mais baixa, em torno de 6 a 7, de 60 a 70 miligramas, né, milímetros de mercúrio, desculpe, e que isso, para diminuir também o sangramento, né, na articulação do quadril, que como você sabe, obviamente, né, o quadril não é como no joelho, que você pode passar um garrote, enfim, né, fazer ele sem sangramento. Então, o quadril, o ombro, são áreas onde você não tem essa possibilidade de fazer a retirada né, exsanguinar o membro e aí trabalhar sem sangramento. Então, você pode melhorar tanto pela pressão que você usa do líquido, né, por bomba, pela utilização da bomba de infusão do líquido intraarticular, como também, né, com a pressão um pouco mais, mantendo ela nesses níveis entre 60 e 70 milímetros, a pressão média. Você pode associar a raquianestesia, sem morfina, sedação profunda, né, então pode associar a raquianestesia, né, para aqueles pacientes, né, que não relaxam, né, com a raquianestesia isolada. Aí você pode associar uma sedação para esses pacientes. Quanto aos equipamentos, agora nós vamos comentar um pouco sobre os equipamentos na sala, no posicionamento do paciente. Né? Aqui fica a área, obviamente, para o anestesista. Aqui fica, vamos supor que esse é o quadril, né, direito que está sendo mostrado aqui, que é o quadril que vai ser, onde será realizada a artroscopia. Então, o cirurgião se posiciona junto desse quadril, o seu primeiro assistente aqui a mesa com o auxiliar, né, com a instrumentadora, ou com quem estiver fazendo a instrumentação. Aqui aos pés, que corresponde aqui aos pés do paciente, é o local onde fica o monitor para controle da fluoroscopia, porque é importante a fluoroscopia para a colocação do material, do instrumental, enfim, que a gente vai ver muito bem. Né? E do outro lado, onde você vai ter, né, aquela torre, né, onde você tem um material lá de artroscopia, desse outro lado aqui, com um monitor na frente, né, para poder fazer o cirurgião já assistir tudo nesse monitor, na sua frente, e aqui para acompanhar no monitor de fluoroscopia. Então, a mesa ortopédica, nós vamos passar aqui alguns itens, né? Então, a mesa ortopédica, essa mesa ortopédica, né, tem que permitir essa entrada também do intensificador de imagens, como a gente comentou, né, para acompanhar o posicionamento, né, dos instrumentos e durante a própria artroscopia em si. Aqui, na mesa de tração, aqui existe aquele fulcro, né, esse poste, né, que é colocado. Então, esse poste deve fazer essa pressão nessa porção aqui e não, né, em posição direta sobre a parte mais central, porque isso, né, poderia causar algum tipo de comprometimento, né, de nervo pudendo nessa região. Tá?
Então esse seria para o paciente posicionado numa posição em decúbito dorsal, né? Ou em posição... e aqui, e lembre também que eu comentei que é possível também posicionar o paciente aí em decúbito lateral. Depende da preferência e do treinamento do cirurgião, né, para o posicionamento desse paciente na mesa. O mais utilizado é o decúbito dorsal. A mesa, além da mesa ortopédica, a utilização então de óticas, aqui não está mostrando, mas nós vamos mostrar depois na parte do vídeo e tudo mais, né? Óticas longas, né, de 70 graus e 30 graus, porque precisa ser um pouco mais longas, porque também, como a gente já comentou, a articulação do quadril ela é mais profunda, né? Então você, com as óticas, né, de tamanho menor, você pode ter dificuldade de poder fazer o procedimento, né? Usando óticas que você usa normalmente para o ombro, para o joelho, você pode ter problemas. Então, por isso, para o quadril, elas são mais longas, tá? Acopladas à câmera, certo? A câmera também, material de câmera, da microcâmera de alta resolução. O intensificador de imagem, que nós já mostramos, né? O shaver, né? Que é um mecanismo que vai fazer a rotação, e depois vocês vão ver isso também na parte do vídeo, tá? Uma ponteira, né, para a parte óssea, né, do shaver, ponteira para partes moles e ponteira para a parte óssea, quando você precisa fazer uma plastia, né, femoral, ou do acetábulo, ou da parte do fêmur. E uma ponteira de radiofrequência também, ela ajuda bastante nos procedimentos, né, muitas vezes porque ao mesmo tempo que ela já vai fazendo o corte, ela também já vai provocando também selando esses vasos, diminuindo com isso também o sangramento, né? E âncoras, muitas vezes você precisa também de âncoras para suturas, para fazer a refixação do lábio, né, da borda do acetábulo, e a bomba, né, de infusão com sensor. Bom, aqui, desculpa, eu não mostrei, aqui também tem umas cânulas, né, umas cânulas que não são, é uma cânula que serve para posicionar, orientar a colocação de instrumentos, né, sem perder o portal, também é importante. Você pode ter na mesa, por exemplo, a seringa, né, e para você poder fazer a insuflação inicial, né, para injetar o soro fisiológico na fase inicial, logo que você faz a entrada para o primeiro portal, você pode usar aqui, né, você tem as agulhas também, né, as agulhas longas, agulhas de punção lombar, e aqui você tem um bisturi e ainda uma caneta para marcação, certo? Para marcação da pele do paciente. Aqui a gente vê o exemplo aqui de agulha, depois para você colocar aqui o fio que vai servir lá de referência, e aqui a entrada da cânula com o trocar rombo, né? E aqui o instrumental com os artroscópios, conforme a gente falou, artroscópio de 30 e de 70 graus, né? E aqui a cânula, né, com o obturador dessa cânula. Para essas cânulas, obviamente, elas vêm com local para a colocação do sistema de irrigação, e aqui é onde você vai colocar a fonte, né, a fibra ótica que vai levar iluminação lá para dentro. Então, isso é uma outra vista desse material. E aqui agora com relação ao posicionamento do paciente, né? Aqui a gente vai falar sobre, pode ser feito então decúbito dorsal ou lateral. No dorsal ele é mais difundido, como nós estamos mostrando aqui, com mesa ortopédica de tração. No lateral, já foi comentado que facilita um pouco para os obesos. Você faz o uso desse poste, né, perineal, o uso é importante em conjunto, né, com um rolo, né, posicionador de espuma, cerca de uns 12 centímetros, tem que ser bem acolchoado para diminuir o risco de lesão vascular, nervosa, principalmente, né? E também de forma
e você coloca aí esse poste, ele fica de forma aqui excêntrica, mais para o lado, ele não é central, ele fica mais ele fica ao lado do quadril que vai ser operado, e ele vai servir como um fulcro na região medial, certo? Da coxa, e por isso vai estabelecer um vetor, depois a gente vai ver de tração, paralelo ao colo do fêmur, e com isso também vai levar uma proteção do nervo pudendo. Tá? O membro oposto, né, ele também está colocado lá na mesa, ele fica abduzido para permitir a entrada do intensificador de imagens, como a gente vê aqui. Tá? E ele pode estar então nessa posição aqui perpendicular, conforme a gente está vendo. Isso vai realizar com o intensificador, então, as incidências em AP, DAN, enfim, tá? para seguidas ao teste de tração. Então, tudo isso você já testa, né, antes lá, para ver se está tudo direitinho e bem posicionado para a sua cirurgia. O membro, a gente vê aqui, né, com relação a quando é feita então a tração, vai ter o poste que vai estar permitindo essa abertura, e aqui você vê essa abertura que forma lá entre o acetábulo e a cabeça do fêmur, e aqui a colocação, né, primeiro, de forma inicial, né, da agulha, né, daí depois você vai entrar com a cânula propriamente dita, guiada vai colocar primeiro o fio, né, conforme a gente está vendo aqui. Vejam, então, que o paciente em decúbito dorsal, esse poste então colocado lá de forma excêntrica, como a gente falou, e o espaço que é criado, ele é suficiente, esse espaço que está mais claro aqui, é suficiente para a entrada de instrumental nesse compartimento central aí, ok? Isso é para avaliação do compartimento central. Agora a gente vai comentar rapidamente sobre cada um dos portais, como é que são feitos esses portais. Então, primeiro, você vai definir qual é, onde está a extremidade do trocânter maior, né? E depois a parte anterior e a parte posterior desse trocânter. Aí, anterior ao trocânter é que vai ficar o portal anterolateral aqui, ó. E posterior ao portal, nós vamos ter o portal, esse portal também lateral e posterior aqui. Nessa posição aqui é onde você vai encontrar a espinha ilíaca, nessa região aqui. Tá? Aqui você tem a anterior, aqui é a parte proximal, a cabeceira do paciente está para cá, a cabeça do paciente está para lá. E a parte distal e o pé do paciente está para cá. Tá? E a parte posterior é aqui nessa região. Então aqui está a nádega do paciente, e aqui está a região inguinal. Tá? Então assim, esta linha ela é importante ser traçada aqui em relação ao ponto médio do joelho, porque você não deve fazer inserção de instrumental que passem desta linha média entre a espinha ilíaca e o centro da coxa, porque nessa região para lá, ali a gente sabe que é o lugar onde nós vamos encontrar os vasos enfim, a gente tem que respeitar aquela área para evitar complicações. E esse aqui é o portal, então chamado portal anterior, ok? Bom, vamos avançar um pouco. Então, o portal posterolateral, esse está aqui, né? Esses são os três portais básicos, tá? E depois a gente vai ver que tem outros portais, né, acessórios que você pode fazer também. Mas o portal posterolateral, você vai tangenciar o trocânter maior, mais posteriormente, na mesma altura que ele fica do que o anterolateral, e a agulha, você vai entrar aqui e vai direcionar essa agulha para a articulação. E você acompanha esse direcionamento da agulha sempre com o intensificador de imagens. Tá? Ele é melhor visibilizado nas radiografias em perfil e pode haver, tem que cuidar porque pode fazer lesão ciática, né? Se você entrar muito posterior. Né? Claro que aqui você não vai ter o risco. O portal anterior, conforme eu comentei aqui, a gente deve cuidar para ele não passar desta linha. Tá? O artroscópio, então, no portal anterior, intensificador de imagem, você vai servir para te guiar também nesse portal. Esse portal tem início, né, na intersecção da linha entre a espinha ilíaca antero, vamos ver daqui, antero superior, né,
e os portais laterais que a gente viu aqui. Então você deve entrar aqui com uma inclinação de 30 graus para medial, tá? E 45 graus na inclinação cefálica. 30 graus medial e 45 cefálica. E a agulha introduzida na articulação, sempre façam isso com a visualização do intensificador de imagens, certo? Então, assim, e cuidar para que você não provoque lesões, né, ou danos, né, na cabeça ou no lábio acetabular. O portal pode ser dilatado para ser colocado, então, a cânula. Né? A incisão na pele deve ser feita cuidadosa na parte da derme, depois você vai por dissecção romba, né, com pinça hemostática para evitar a lesão dos ramos do nervo cutâneo femoral lateral da coxa, mas utilizado aqui para instrumentação. Aqui a gente vê todos os 3 portais colocados, né? O portal, então, anterolateral, o posterolateral e o portal anterior. Tá? A artroscopia diagnóstica e artroscopia cirúrgica, elas vão acontecer por esses portais, e você pode fazer alteração da colocação das óticas entre eles. Você pode, dependendo de qual é o procedimento, você vai fazer a mudança desses portais. Com artroscópio pode mudar de portal e os instrumentais também vão mudar de portal para que tenha um ângulo mais favorável para realizar o procedimento dentro da articulação do quadril. Então aí você pode usar também, né, quando usar esses portais com as óticas, você pode no quadril jogar com essas 2 óticas, uma que ela tem uma angulação para fazer a visibilização das estruturas de 70 graus e a outra tem uma inclinação de apenas de 30 graus. Então tem uma visão mais direta, de 70 graus já a vista dela é bem mais lateralizada. E aqui estão os portais chamados os portais acessórios. Tá? Então agora, só para vocês não ficarem perdidos aí, agora nessa imagem está invertido. Agora aqui nós temos o pé do paciente está para cá, então aqui é distal, lá para cima é proximal, então a cabeça do paciente vai estar aqui para cima. Agora isso aqui é anterior, como o anterior também era anterior aqui, a espinha ilíaca anterior está aqui, o grande, né, o trocânter maior fica aqui, tá? E aqui nós temos os portais. Aqui nós temos, né, um portal que é esse pala aqui, é um portal acessório, né, anterolateral aqui, portal acessório. Aqui está o portal anterolateral, que é aquele que a gente viu antes, né? O portal anterior está aqui, o anterolateral está aqui e o posterolateral está aqui, ok? Então, aqui agora, e o direcionamento, então, é feito no sentido, né, mais uma vez, no sentido cranial, certo? Aqui estão os demais portal espacial trocantérico, essa outra vista aqui, né? E aqui o portal médio anterior. Enfim, são outros portais que você também pode lançar mão para a realização dos procedimentos, né, ao nível da articulação do quadril e os procedimentos também endoscópicos aqui, que são fora da articulação do quadril, mas junto, né, da parte proximal, do trocânter maior e assim por diante. Veja aqui mais uma vez a relação, né, bem próxima na via anterior com vasos, né, e nervos. Aqui nós temos o nervo femoral, né, e a artéria femoral. Então você deve ter cuidado com o seu portal anterior. A articulação deve manter ela em tração. Lembro lá que esse paciente está com uma tração, está na mesa de tração em torno de 20 quilos. Né? Você estabelece os portais, evitar de ficar tempos muito prolongados, mais do que 2 horas. Né? Você tem que soltar essa tração se o procedimento for demorar mais e para depois voltar a fazer essa tração novamente, tá? Para evitar problemas, né, com o nervo pudendo, ciático, enfim. Membro operado pode ficar numa rotação neutra, né, numa leve flexão, né, e você inicia artroscopia diagnóstica e terapêutica por esses portais. E tem também o compartimento periférico, que eu falei para vocês anteriormente, que é aí para você ir para o compartimento periférico. A primeira coisa, você deve tirar todo o instrumental que está no compartimento central. Você aí vai precisar
Aí você vai depois tirar os instrumentos do compartimento central, para não fazer nenhuma quebra de instrumento. Aí você vai fazer soltar essa tração que tinha aqui, fazer um pouco de flexão, em torno de 30 a 45 graus de flexão na mesa lá de tração, né? E com isso vai relaxar essa estrutura anterior aqui, vai fazer o relaxamento da cápsula anterior, e aí você vai posicionar agora o seu artroscópio e vai criar essa outra via, que é uma via mais distal aqui, para você ter um acesso melhor para essa região, né, que é essa região periférica. Então, compartimento central e aqui o compartimento periférico. É aqui que você vai ter acesso a esse compartimento periférico. Então, aqui a gente vê, né, a cabeça femoral aqui, aqui a gente vê a reflexão, né, capsular, aqui a gente vê o lábio, né, anterior, e aqui nós estamos vendo também o colo do fêmur. Essa é a visão que vocês têm nesse compartimento periférico. Então a gente está vendo aqui o colo, está sendo visto aqui. Aqui a gente está vendo, né, a zona orbicular, aqui abaixo. Então estamos vendo exatamente nessa região aqui, ok? E o artroscópio está apontado, né, também para essa região aqui, para essa vista para baixo. Na técnica ainda artroscópica, intra e extracapsular, o que você pode ver? Então, aqui na técnica extracapsular, parece ser, né, demonstrado ser mais simples em relação à intracapsular clássica. Então, o posicionamento do paciente, né, que a gente já falou, que precisa estar, não fica na tração aquela total, você está fazendo essa outra vista. A técnica extracapsular vai individualizar a cápsula articular, se necessário fazer a capsulotomia feita por meio de radiofrequência, né? Então você pode fazer um corte, né, no aspecto longitudinal desse colo, tá? Conforme necessário, ou no formato de T invertido, né, ou de um H. A capsulotomia tenta então preservar, né, a porção anterior do ligamento ilho-femoral. Tá? Então, para tratamento aqui agora, a gente vai falar sobre o impacto femoroacetabular, tratamento do pincer aqui, né? Medial, a espinha ilíaca antero-inferior, tem sido necessário a secção, né, uma porção desse ligamento, tá? Ok? É aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos 3 tipos de pinçamento. Agora vamos entrar numa afecção que está bastante em moda, né? O moda é uma maneira, obviamente, né, carinhosa de a gente falar, mas que tem se falado bastante sobre o impacto femoroacetabular. Vamos ver como é que funciona esse impacto femoroacetabular. Eu tenho 3 tipos de impacto. Eu posso ter um impacto, né, na forma desse CAM, né, que é o que nós vemos aqui. É como se fosse... Nessa região, você tem um aumento, né, como se fosse uma calosidade junto do colo do fêmur. Então, isso pode acabar impactando, né, por isso formando impacto fêmoro-acetabular, entre o fêmur e o acetábulo, por essa corcova aqui, ok? E nós temos o outro tipo, que é o pincer, que nós temos nessa região. Ou seja, aí é no acetábulo, o CAM é no colo femoral. Tá? E o pincer é na reborda desse acetábulo aqui. E eu posso ter também, e aqui a gente vê, ó, um acetábulo normal e uma cabeça e colo do fêmur normais. Aqui, quando a gente fala em CAM, aqui a gente está vendo de frente, e aqui nós estamos vendo nesse corte axial. Então, nós temos, em vez de ter a configuração normal aqui, existe essa calosidade aqui nessa área, estão vendo? Tá? Então, isso que acontece no caso, né, desse CAM. E aqui é quando eu tenho o pincer. Vocês observam aqui, né? Então, existe um aumento dessa área. Veja, comparado com aquele lá, existe um aumento desta área aqui, né? E isso também causa impacto. Ou eu posso ter associação dos 2 tipos de impacto, que vai formar a apresentação mista, né? Eu vou ter o CAM e vou ter o pincer aqui. Então, pincer mais CAM. Então, nesses casos, não adianta eu resolver só um impacto, porque o indivíduo vai continuar com o outro.
Então tem que avaliar para ver já previamente, né, se ele tem, qual dos impactos que esse indivíduo tem, e aí já planejar para se eu vou fazer o procedimento, se ele será sobre o acetábulo, no caso do pincer, se será sobre essa região do colo femoral, vai precisar uma plastia, né, nessas regiões, ou então se ele é misto, e aí eu tenho que abordar de forma mista. Então aqui, nada mais é do que isso que a gente já explicou antes. No CAM, a causa, as lesões, né, da cartilagem aqui do acetábulo, um aspecto antero superior, corresponde a essa área entre 11 horas, né, e 12 horas, certo? Quando você olha, né, nos sentidos do relógio. A deformidade em CAM ela é melhor visualizada no compartimento periférico, você tem que estar com o artroscópio virado para esse compartimento periférico, você não vai ver isso de uma forma, né, olhando lá no compartimento central, porque o problema está aqui fora, né? Então, pela perda, vai haver uma perda do acinturamento, né, dessa cintura do colo do fêmur, e vai ter esse bump aqui, né, esse ressalto, né, essa proeminência óssea aqui, né, junto da colo-cabeça aqui. Okay? E isso muitas vezes pode estar coberto até mesmo com um tecido cartilaginoso, fibrocartilaginoso aqui. Então, quando se observa na artroscopia, vai parecer uma cobertura fibrocartilaginosa aqui por cima, que muitas vezes ela precisa ser removida, né, até você voltar a ter e aí vai ficar exposto esse osso com essa calosidade. E aí, com uma ponteira, você vai fazer uma plastia nessa região, para afinar esse colo aqui, ok? Aqui ainda com relação a esse impacto na forma de CAM, né, nós temos, ele pode ser de menor lesão condral, como uma bolha, né, um abaulamento periférico localizado na cartilagem articular. Pode haver uma separação condrolabial, presente quando ocorre a ruptura do revestimento de cartilagem adjacente, né, ao selo labial. E pode ser também na forma como bolso, né, uma progressão de delaminação da cartilagem do osso subcondral, que vai havendo então uma comunicação com uma ruptura então do lábio, formando um aspecto, né, de um bolso, né. Ainda nesse estado ainda tem estabilidade essa lesão. Agora pode chegar no momento que você tem um flap, né? E esse flap, então, pode ter uma progressão dessa lesão como o bolso, e aí você vai para uma forma instável, né, originando um flap cartilaginoso. E o defeito é quando você já tem estágio final, um descolamento e perda da cartilagem articular e exposição do osso subcondral. Ok? Então, na deformidade melhor visualizada, a gente já comentou. A região do impacto, a interseção entre o aspecto antero-superior da cabeça, né, e o colo do fêmur aqui. Né. A ressecção, você tem que gradualmente de proximal, né, para distal ao longo do colo, você tem que ir desbastando, tem que ir retirando essa parte maior. Né. E o ponto de referência medial é a prega sinovial medial, né, que você vai encontrar aqui. E o ponto de referência lateral são os vasos retinaculares superiores, é o que você vai ter como referência lateral. Agora passamos para a alteração do tipo pincer, que é observado então na análise dinâmica do compartimento periférico, né, por meio então do impacto também do lábio acetabular contra o colo femoral. Mais uma vez agora aqui é porque esta área está aumentada. Frequentemente tem uma formação de uma área indentada aqui no colo, né, e circundada por osteófitos. Pode isso de tanto bater aqui também provocar uma lesão, uma indentação aqui nesse colo. O compartimento central pode ter lesões secundárias ao impacto repetitivo, o lábio pode estar mais alargado, pode ter cisto, pode estar lacerado, pode estar ossificado, estar ausente esse lábio. Né. A localização também do pincer, aí a gente também vai usar se é entre 11 horas e 2 horas e 30 no quadril direito, e no quadril esquerdo vai ser na posição em espelho, né? Entre 1 hora, que seria, né, às 11, e às 9h30, que seriam às 2h30. Okay? Uma saliência óssea no acetábulo que esmaga,
né, o lábio durante os movimentos repetitivos, produzindo no lábio, então, uma clivagem, uma ou mais clivagem, né, com uma profundidade variável. Vai provocar a lesão do lábio. Tudo isso, né, seja no pincer, seja, né, no can, nós vamos ter o lábio sofrendo no meio desse impacto que acontece aqui. Então, mais uma vez aqui a gente vê, numa outro corte, essa lesão em pincer. Tá? Ela pode estar associada, esse impacto do tipo pincer, numa coxa profunda, né, numa sobrecobertura, muitas vezes, que acontece dessa parte antero-superior, e pode ocorrer na protrusão acetabular e muitas vezes está associado também com retroversão. E no tipo misto é quando você junta essas duas coisas, como a gente já comentou, quando você junta a alteração can junto com o pincer, e aí você tem, né, tanto a perda do acinturamento, no caso do can aqui do colo, como o pincer e a coxa, né, mais profunda aqui, ou protrusão acetabular, causada no caso do pincer. E aí você precisa atuar nos dois locais. O impacto do tipo can, né, aqui como padrão de impacto, o que a gente vai ver? Vai ser uma lesão da borda, né, do acetábulo, na qual o impacto, né, faz com que o lábio fibrocartilaginoso que está aqui, ele acaba se descolando da cartilagem hialina que tem aqui, né, na zona de transição. Então, o lábio ele acaba fazendo esse tipo de lesão. Já isso devido a esse can, que tá essa alteração. Já no impacto tipo pincer, ele vai acontecer uma delaminação no interior da substância do lábio. Tá? Então, na parte interna do lábio vai ter uma delaminação, uma degeneração cística e uma laceração, então, na parte antero-superior desse lábio aqui, que é o lugar onde tem mais, né, que sofre mais carga e é onde o lugar que vai ocorrer isso. Veja, então, aqui, esse é um trabalho de 2003, falando sobre impingement, né, fêmuro-acetabular, mostrando de que maneira que ele acaba acontecendo. Né. Então, quando a degradação articular que for proveniente, né, desse impacto fêmuro-acetabular torna-se mais extensa, o que a gente pode observar na artroscopia? Maior quantidade de debris articulares, ossificação labial, degeneração do lábio também, osteofitose do colo do fêmur, né, conforme a gente também já comentou. O compartimento central pode apresentar uma formação de osteófito na fossa acetabular e em torno da fóvea da cabeça femoral. Os osteófitos podem acabar lesionando, esses osteófitos podem lesionar o ligamento redondo e proliferação da membrana sinovial, né, com um formato também de uma sinovite. O paciente com espaço articular residual menor do que 2 milímetros ou menos de 50% da espessura articular, né, então a artroscopia pode não ser aí uma boa opção terapêutica, porque provavelmente já está numa fase mais avançada, né, e você não vai conseguir regredir isso, né, com a artroscopia. São aqueles casos que, mesmo com o impacto fêmuro-acetabular, já existem alterações degenerativas importantes que o paciente vai acabar não se beneficiando muito com isso. E a evolução para a artrose, como é que acontece essa evolução, né? Então aqui esse é um outro trabalho de 2014, né, mostrando que isso, olha aqui, vejam um bump, né, aqui uma calosidade aqui nessa porção anterior aqui do colo, e isso acaba fazendo impacto, acaba limitando, né, o movimento que o paciente tem. Lembra que o paciente tem dificuldades, muitas vezes, para fletir o quadril, para fazer movimentos de rotação, para cruzar a perna, pode ser por um impacto, né, fêmuro-acetabular, como a gente vê aqui. E aqui, mostrando, né, uma área com aqui o lábio acetabular refixado aqui na borda do acetábulo, e ao mesmo tempo que aqui foi feita uma plastia. Estão vendo que aqui é a cabeça do fêmur, aqui está o colo do fêmur. Inicialmente, vejo que isso aqui era mais fechado, e depois, então, ganhou mais espaço aqui, porque ele tinha também uma alteração do tipo can ali, de impacto. E o reparo labial, né? Como é que pode ser feito para o tratamento? Como é que pode ser feito, então, esse reparo, né, lá artroscópio? É um complexo cartilaginoso, lábio periférico, ele
tem a função de aumentar a profundidade, né, articular do quadril e o contato do fêmur, né, com o acetábulo, e ele aumenta a área da superfície articular, né, e o volume. Então, sob tensão, ele é 10 a 15 vezes mais resistente do que a própria cartilagem articular. O objetivo, né, no tratamento de reparo labial é restaurar as funções do lábio. Ele tem uma função, o lábio, né, ou labrum também, chamado por outros, é a mesma coisa, lábio. A selagem, ele tem uma função de selagem, de preservação do mecanismo valvular, que é para manter a pressão hidrostática, né, do líquido articular, estabilidade, resistência, suporte de carga no quadril. Então, os mecanismos de lesão, ele é resultado dessas deformidades que nós falamos para vocês até agora, de Kahn e Pincer, ou as deformidades mistas. E a correção, né, óssea desse impacto, através de osteoplastia, no caso, né, do colo femoral, no caso de Kahn, e acetabuloplastia, no caso do tipo Pincer. Aqui, mais uma vez, mostrando, né, de que maneira pode ser feito esses reparos. Esse aqui é um outro trabalho, né, do Clinicals in Sports Medicine. Um novo método, né, para a borda, né, acetabular aqui, e reparação dessas lesões labrais. Então, vejam, né, nesse trabalho aqui, já falando a respeito também da importância de fazer o reparo do lábio. Aqui nós vamos ver um vídeo, eu acho que vai ficar mais fácil. Paciente posicionado, porque a artroscopia, a gente tem que ver a artroscopia, né? Então, paciente posicionado, aí sendo colocados os campos, aí esse é um vídeo do Dr. Bird, então fazendo a colocação do intensificador, determinando onde é que fica o trochanter maior. Aqui está a cabeça do paciente para cima à esquerda, aqui está mostrando a espinha ilíaca anterosuperior, aqui o centro da coxa. Aqui ele está determinando o ponto já para fazer os 3 portais, o posterolateral, o anterolateral. Aqui a importância de colocar a agulha antes por cima para saber a orientação pelo intensificador de margens. Aí você faz a orientação dessa agulha e vê com acompanhamento Agora já tirou o mandril dessa agulha, abre com o bisturi, amplia com o bisturi aqui a entrada, agora fazendo a colocação, iniciando, inflando lá essa articulação. Veja que já vai fazendo uma subluxação da cabeça. Então vejam, a agulha está lá bem posicionada, agora ele vai trocar essa agulha, tirou o mandril e agora vai colocar. Então esse é como um fio guia que vai ficar lá para permitir agora sim a colocação do trocar rombo, né, para fazer essa dissecação rombo até lá. Cuidar para não fazer lesão do lábio na entrada aqui, está bem posicionado, veja que está bem, e lá foi até o centro, aqui já está colocado no portal anterolateral, está colocado o artroscópio, né, então ele está vendo o artroscópio, aqui já está procurando também já colocar o portal anterior, então ele já sobre visualização, ele está lá vendo o portal agora anterior, vejam a chegada do portal anterior, fazendo também o mesmo procedimento, né, colocando o fio que vai servir como guia, agora a cânula e mais o obturador da cânula rombo, aí agora ele já consegue, né, fazer boa colocação dessa cânula da parte da entrada anterior. Aqui a gente já vê a parte, né, já está vendo aqui para a parte, visualizando na parte lateral. Aqui essa entrada posterolateral aqui, a entrada mais lateral, sendo acompanhada a entrada dessa agulha. Aqui já colocando o trocar, agora já ficou, veja o terceiro portal já colocado. Aqui agora já está trocando, né, colocando a parte de irrigação para o portal posterior. Aqui fazendo... retirou o artroscópio do portal lateral, passou para o portal anterior. Aqui ele está entrando no portal anterolateral. E aqui agora vai permitir que ele faça, vai trocar. Isso. Então aqui ele fazendo giro com a ótica, ele permite ter toda visibilizar todas essas estruturas em termos quando ele faz a rotação com o artroscópio. Agora já passou o artroscópio, veja, para o portal
posterolateral, né? A entrada agora da cânula de infusão está pelo portal anterior. Agora ele está trocando de artroscópio, vai passar para o artroscópio de 30, que é um artroscópio de visão mais direta, ele consegue ver o fundo, né, do acetábulo, da região central, né? Vejam lá a área do pulvinar, né, nessa parte central, existe uma sinovial que está um pouco, né, hipertrófica lá. Ele tirou agora trocou novamente de artroscópio. Então, isso permite que ele tenha uma visualização completa. No portal anterior, agora, ele tirou novamente. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Trocou para o portal anterior. Posicionou o artroscópio no portal anterior. Agora ele está entrando com uma banana aqui, que é um bisturi, é uma lâmina de bisturi. Ele tirou agora a parte, a cânula, para permitir que o bisturi trabalhe melhor. Ele amplia a capsulotomia, né, para ele poder trabalhar melhor com o instrumental agora nessa área. Agora ele troca, vai tirar essa banana e vai deixar de novo, para não perder o portal, né? Já deixou lá a cânula novamente posicionada. Agora ele trocou o artroscópio, voltou para a posição anterolateral e agora com o shaver. Estão vendo que ele entrou no portal anterior e está fazendo a retirada, a regularização dessa sinovial que estava no fundo do acetábulo, né? Veja agora com o shaver na parte posterior. Esse foi o aspecto que ficou, né? Então isso você tem agora tirando todos os instrumentais da parte central, né? E agora ele vai, então, estava sob tração, agora vai reduzir a tração, veja, e aí fazendo uma flexão, certo? Isso vai relaxar a cápsula anterior e agora você vai começar a olhar o compartimento periférico. Então aqui você está entrando então com a agulha já direcionada lá para aquela porção lá medial, estão vendo? E já colocou o fio guia e agora vai fazer a colocação então, a passagem da cânula nessa direção, no portal, em direção à região medial. Ok? O portal já está colocado aqui. Agora ele entra com o artroscópio e vai fazer a visualização externa, tá? Então essa aqui já é o fold medial, né? Aplica a dobra de membrana medial. Aqui ele está fazendo um outro portal acessório um pouco mais distal, certo? Essa é uma vista aqui, entrando mais abaixo, agora o artroscópio está aqui, e mais abaixo ele está entrando com essa outra via de acesso, onde ele tem, e aqui agora ele está verificando a entrada lá com a agulha, agora colocou o trocáter e a cânula de entrada pelo compartimento aqui, ele está com essa cânula na parte medial. Aqui agora ele trocou o artroscópio para essa porção aqui mais distal. Veja aqui, por exemplo, um caso, estão observando aqui uma vista, né, desse, e aqui tem uma área, ó, junto, olha aqui assim, esse bump, isso aqui é um CAM, né? Ou seja, vocês observar também aqui na reconstrução 3D, está aumentado o colo do fêmur ali. Aqui ele está fazendo, então, vai utilizar, então, mais uma vez, do bisturi do tipo banana, ampliando um pouquinho esse portal anterior. Foi isso que ele fez, agora entrando com o shaver aqui, fazendo uma regularização dessa sinovial, na porção mais anterior aqui. Aqui já fazendo a palpação do lábio na parte mais medial, veja que tem uma laminação aqui, está delaminado, né, da inserção do lábio como consequência, né, e aqui já com o instrumental fazendo a ressecção dessa parte que tá ficando instável, desse flap, né. Vejam ali por baixo e aqui por cima, né, vendo, aqui já vai estar junto da borda, aqui a gente já está fazendo uma regularização junto da borda acetabular, né? Então, aqui está a inserção do lábio, na parte mais medial. Aqui com o próprio bisturi banana ele está fazendo uma liberação. Esse paciente, ele tinha também um ossículo aqui, né? Um osso acetábulo que ficava alterado aqui, agora ele está fazendo a ressecção dessa ossificação.
Então veja, vai retirar por ali, usou aquela cânula, veja aquela cânula aberta, agora já está com o shaver. Aqui ele já está posicionando, ó, instrumental agora com um abrader para fazer para deixar mais vivo essa parte do osso junto da reborda acetabular. Agora ele fez uma decorticação logo abaixo para depois, quando fazer a fixação do lábio, já ter escarificado e ter uma pega melhor nesse osso. Aqui ele deixou já esse portal lá, vocês observam. Aqui agora ele está procurando melhor ponto de entrada para poder ver a melhor zona de ataque para que ele entre para a colocação de âncoras. Então, aqui observe que ele está posicionando, vai entrar agora, olha lá. Essa é a visualização que ele tem. Então agora já está em posição, vai passar por cima do rebordo do lábio e vai fazer a colocação. Primeiro fez a perfuração, está fazendo a perfuração lá naquela parte do fundo, e aí então ele vai fazer a colocação da âncora. Inicialmente então, ele está batendo lá, está fazendo a impactação, vai até o ponto que é o adequado aqui, agora ele faz a retirada. Quando ele faz a retirada, a âncora já está fixa e já está com o fio lá. Agora vem um material para fazer a sutura. Esse material aqui, passando o primeiro fio de sutura. Aqui, trazendo esse fio aqui para fora, onde ele vai dar o nó. Esse é um nó deslizante. Esse nó, então, ele é jogado novamente lá para dentro. Vai chegando esse nó lá na parte anterior e vai fazer a fixação. Aí ele pega, puxa a outra ponta do fio, vai empurrar agora sim o nó para lá e um push nó, um empurrador de nó para dar a tensão lá junto da âncora que ficou fixa no acetábulo. Aqui ele liberou já deu o ponto, já fez a tensão e agora está fazendo o corte. Cortou o ponto, deu o primeiro ponto de fixação, né? Então ele vai fazer a colocação de mais âncoras aqui, uma outra âncora, mais uma passagem de fio, fixando esse rebordo que foi a parte que estava sofrendo, né, com o impacto. Então fazendo a fixação do lábio que estava soltando novamente nos pontos que ele está dando na âncora. Veja, 3 pontos foram dados, 3 âncoras e a fixação, e uma boa fixação agora do lábio, né, lá naquela porção mais medial lá que a gente estava vendo, ok? Está bem fixo. Resolvida a parte acetabular, que foi fixado, agora ele vai observar a parte do can, né, para fazer a plastia no colo femoral. Então, trocando o instrumental, então ele fez a visibilização lá da sutura e aqui observem essa área, né, do aumento que tem ali do colo do fêmur, essa área do aumento do colo. Então que essa área vai ser regularizada. Então agora ele veja que o artroscópio está nessa posição aqui no anterolateral e aqui ele já definiu qual é a área que vai ser ressecada, ó. Então vendo qual é a extensão que vai ser ressecada. Aqui com uma cureta está retirando aquela parte de cartilagem. Eu falei para vocês, tem uma fibrocartilagem por cima desse ressalto e aí deixa até aparecendo o osso subcondral. E agora, então, faz primeiro uma limpeza aqui com o shaver e depois com a ponteira para fazer a parte óssea aqui, ó, né? Então, ele está fazendo a retirada, já definiu qual é a margem, né? Para cima fica a cabeça, aqui fica o colo. Essa é a área do can, né? Daquele aumento, né? Do aumento ósseo no colo do fêmur. E ele está regularizando, esculpindo esse colo do fêmur, afinando ele novamente para tirar o impacto. Vejam aqui como ele vai ficando esse colo, lá em cima a cabeça, aqui o colo que foi redesenhado, né? Foi esculpido novamente esse colo aqui, agora não tem mais o impacto para poder fazer a lesão lá na borda do acetábulo que já está suturado lá em cima.
Então esse é o aspecto. Agora veja que vai girando para frente, para trás lá a perna e ele já vai vendo, já vai tendo acesso à parte mais anterior ou posterior. Veja aqui um outro exemplo de uma lesão, mais uma lesão, né, ao nível do lábio. Aqui a colocação de uma âncora, né? Aí ficando, ó, a âncora fica fixa e a material de estrutura está lá. Aqui um outro formato de fazer a passagem do fio. Veja que você passa, abraça o lábio e aí a agulha passa e já pelo mesmo lado você já puxa você já traciona o fio de dentro da articulação. Agora você faz a primeira fixação lá para essa primeira âncora. Ó, veja, aqui já fazendo uma segunda, aqui já foi passado uma segunda âncora e está fazendo o mesmo processo, né, de fazer a fixação. E aqui, ó, 3 âncoras, 3 fixações, né, do lábio que havia sido, né, que tinha sido, estava solto em termos de que era consequência de um impacto. Estou mostrando vários casos aqui, ok? Então ele voltou para o início, vamos passar. Aqui esse é um outro caso. Tá? Observem aqui então, nesse caso tinha uma alteração, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, aqui assim ó, tem uma alteração, um pincer agora aqui, ó, tá? Junto aqui da reborda. Deixa eu dar um play aqui, vamos ver se ele vai. Agora, isso. Então essa aqui é a área do pincer. Então aqui fazendo a palpação e vendo a borda, né, do lábio. Está sendo feito uma área de cruentização da borda do acetábulo. Veja aqui o instrumental colocado por baixo do lábio, que é a área que vai ser fixado então, né, com âncoras lá. Então, aí, chegando bem nessa região. Você sempre pode acompanhar, isso tudo é feito com acompanhamento, né, com o intensificador de imagens, aqui cruentizando, né, essa borda do acetábulo. Aqui já fazendo a passagem, né, fazendo a perfuração, para depois fazer a colocação das âncoras. Vamos ver aqui. Aqui já passando fio para sutura. Aqui já está pescando o fio. Então, e aqui vai fazer a fixação, então, desse fio. Agora vai passar a âncora lá, já fez a fixação do primeiro fio. Tá? Então, esse é o aspecto que ficou depois do pós-operatório, depois de removida aquela área ali. E esse é o aspecto, então, vocês observam mais uma lesão do tipo CAM, raspando a parte de cartilagem, vejam, mantendo aqui essa área que tem que ser remodelada. Tá? Eu acho que já está bem claro, né, para vocês, essa sobre a parte da plastia que é feita, então, no colo. Veja que faz movimento lá com o pé do paciente, rotando mais medial ou lateral, e você pode expor mais para frente ou mais posterior, e com isso você vai fazendo toda essa plastia no colo. Aqui está a cabeça para cá e aqui é a área do colo, ok? E fazendo a rotação, você consegue chegar, né, mais anterior ou mais posterior. E aqui você observa como é que ficou depois sem o impacto. Tinha a área de impacto na parte, né, do acetábulo e tinha o impacto na parte do fêmur, que isso aí então foi feito o tratamento fazendo a liberação do impacto. Né? E esse é o aspecto que foi observado no final. Ok? Vamos avançar então agora para o próximo vídeo. Aliás, um slide. Então, os outros tipos, né, para tratamento, você pode usar para osteófitos pós-traumáticos, né, que pode causar impacto, limitação de ADM, dor, mais comum em jovens, né, com algum trauma de alta energia que esse jovem tenha sentido, acesso, né, extra-articular,
remoção do fragmento por via artroscópica. Isso leva um alto grau de satisfação para os pacientes, porque aquilo incomoda o paciente, você consegue tirar fazendo de forma minimamente invasiva. Fatores para o sucesso do conhecimento o conhecimento anatômico do procedimento, conhecimento anatômico, o uso do intensificador de imagens, né, para orientação constante. No acesso a essa porção extra-articular, deve-se manter-se sempre próximo, né, ao tecido ósseo, propriamente dito, porque é lá que vai estar esse osteófito pós-traumático. Anestesia geral, hipotensiva, como falamos, 670 milímetros, a sistólica deve ficar inferior a 100 milímetros, é fundamental nos casos, né, de muito trabalho extra-articular, senão você vai ter sangramento e não consegue enxergar nada. Imprescindível um sistema de infusão de alto fluxo, porque também a pressão gerada, ela diminui o sangramento, e cânulas para minimizar extravasamento de soro e infiltração tecidual. Um outro tipo de tratamento você também pode utilizar a artroscopia do quadril, é para artrite séptica. Vocês observem aqui esse trabalho do ano 2000, tá, sobre o manejo artroscópico para artrite séptica, né, sobre os resultados aqui e os estágios das infecções. Então você tem que ter uma escolha adequada do paciente, não pode ser uma artrite séptica que já esteja com comprometimento sistêmico do paciente. Então, é um procedimento que tem menor morbidade, né, no tratamento da artrite séptica e permite lavagens seriadas com uma mínima morbidade para esses pacientes. Aqui também um outro trabalho sobre tratamento para artrite séptica de 2006 aqui. Pode ser utilizada também a artroscopia do quadril para investigação diagnóstica. Aqui é um trabalho de 99, né, sobre o diagnóstico, né, artroscopia diagnóstica para o quadril, né, qual é se tem aplicação, o valor para isso. Considerar a artroscopia diagnóstica nos casos que a história, o exame físico, os testes complementares ainda foram insuficientes e pode haver, e que você considerar que possa haver algum benefício em você fazer uma artroscopia diagnóstica para encontrar alguma coisa que possa estar causando a dor no paciente que não foi identificado previamente. Então, auxiliar na identificação dessas doenças até então pouco conhecidas e passíveis de tratamento. Aqui depois vocês podem ver com mais calma, passando o vídeo, parando no quadro aqui, um exemplo de vários tipos de procedimentos que os pacientes tinham um diagnóstico inicial, pré-operatório, e o diagnóstico primário era e depois teve um outro diagnóstico secundário, uma modificação com relação ao diagnóstico inicial, e isso foi graças à artroscopia realizada. Na osteonecrose, esse trabalho aqui é um trabalho de 2003, né, sobre as mudanças, né, na cartilagem articular, né, mudanças devido à necrose vascular e a avaliação artroscópica. Então, o objetivo, prevenção do colapso subcondral e aliviar a dor desses pacientes, considerar em pacientes que tenham sintomas mecânicos com esfericidade mantida da cabeça e favorece a classificação correta desta osteonecrose. Aqui está se observando um fragmento, um flap, né, condral, né, da parte superior da cabeça, que está sendo mostrado aqui, sendo tensionado e regularizado com uma pinça. Doença sinovial, também uma outra indicação para tratamento, indicação de sinovectomia artroscópica para tratamento. Então, artrites inflamatória, principalmente nos casos que não respondem bem com o tratamento conservador. Em caso de condromatose sinovial, que você tem vários fragmentos, pequenos corpos livres, né, que também pode ser utilizada a artroscopia para a remoção desses corpos livres. Muitas vezes até o próprio lavado articular, quando você coloca o artroscópio, a cânula, já existe a saída desses fragmentos, em caso de condromatose sinovial. Sinovite vilonodular pigmentada, que é uma tumoração que atinge, né, a membrana sinovial, né, com depósito de hemosiderina, pode haver necessidade de luxação cirúrgica articular, caso a mesma tenha um padrão mais difuso, né, porque você tem uma forma difusa e uma forma nodular nesse tipo de
de afecção na sinovite vilonodular. Isso aqui trabalhos, né, mostrando esse de 2006 e esse trabalho de 2003, tá? Para uso de tratamento de corpos livres, de problemas sinoviais. Ruptura do ligamento, né, do ligamento redondo, né, isso você pode observar também na artroscopia. É mais comum em atletas, né, em razão de traumas torsionais que esses indivíduos possam passar. Pode ocorrer mesmo não havendo luxação ou subluxação da articulação do quadril. Então veja aqui também mais dois trabalhos aqui falando sobre ruptura, né, do ligamento teres ou ligamento redondo, né, como fonte de dor aqui para o quadril. Esse é um trabalho de 2004, também do Dr. Burt, e aqui um trabalho de 2006 aqui sobre a cirurgia artroscópica para a ruptura degenerativa do ligamento redondo. Instabilidade articular, associação com hiperlacidão capsular, como nas doenças, né, como nas doenças do colágeno, por exemplo, em Ehlers-Danlos, né. Modificações térmicas da cápsula pode ser utilizada nas instabilidades sintomáticas, né, cápsula incompetente, resultados insatisfatórios com o tratamento conservador. Aqui eu chamo a atenção porque às vezes tem determinadas articulações que não respondem muito bem e outras, né, articulações, muitas vezes se tem notícias, né, isso aí no ombro se fez muito shrinkage, que é aquele encolhimento da sinovial e da cápsula, né, quando a cápsula está redundante, e com utilização então de radiofrequência, enfim. Só que no ombro, por exemplo, se notou muitas vezes que essa cápsula voltava a ficar frouxa e tudo mais. Então aqui no caso do ombro também tem que se avaliar esses resultados também a longo prazo, para ver se esses procedimentos, né, ter mais sobre a capsulorrafia, se elas não acabam também perdendo com o passar do tempo, ok? Bom, capsulite adesiva, né? Vejam aqui com relação à avaliação da capsulite adesiva, você aqui vê que existe uma diminuição, né, da quantidade de líquido no interior dessa articulação pela capsulite adesiva, né? Sempre a capsulite adesiva, né, é semelhante, aliás, ao que acontece na capsulite adesiva no ombro, mas ela é mais rara aqui no caso do quadril. Característica é a restrição dos movimentos da ADM, né, do quadril, e dor nesses pacientes. Frequentemente ela pode estar associada a algum tipo de trauma, pode ter uma boa resposta ao tratamento conservador, e a artroscopia permite o diagnóstico se houver algum tipo de lesão associada, né, à capsulite. Então, capsulite secundária ao tratamento, né, do impacto fêmuro-acetabular. Então, fisioterapia tardia, né, muitas vezes pode levar à formação de aderências, dor, limitação de ADM. Então, você pode lançar mão da artroscopia e conseguir liberação artroscópica pode vir a ter a sua indicação. Esse é o aspecto, né, artroscópico quando você tem uma capsulite adesiva. E agora, saindo um pouco do interior da articulação do quadril, mas ali naquela região do quadril, nós temos a cirurgia endoscópica, né, do quadril, ou seja, não é artroscópica, não é dentro da articulação propriamente dita, mas é a cirurgia realizada, por exemplo, ali junto da bursa, né? Então, vocês observem aqui, a artroscopia do quadril ela tem evoluído, né, também, assim como a endoscopia do quadril. E temos aqui várias aplicações aqui do ponto de vista como endoscopia, em síndromes dolorosas que acometem o trochanter maior. Na bursite, né, trocantérica, né, no caso, pode ser realizado uma bursectomia, a ressecção da bursa com um shaver, reparo do músculo glúteo médio e do glúteo mínimo, bem similar ao que acontece na síndrome do impacto no ombro, que vai fazendo uma lesão no manguito lá no ombro, né, e aí você tem uma lesão ao nível do supraespinal. Aqui você pode ter uma lesão bem similar. Olha isso que vocês estão vendo aqui, né, é no tendão do músculo glúteo médio, né? E você pode ter uma lesão desse tipo. Então o tratamento, muitas vezes você tem que fazer o reparo, utilizar, né, junto aqui do trochanter,
maior, colocação de âncoras e o fechamento dessa área de lesão, avivamento dessas bordas, a sutura, né, tudo isso sendo realizado de forma endoscópica, né. Tratamento também do snapping, né, daquele ressalto, né, do quadril. Isso pode muitas vezes, esse snapping no quadril está ligado à passagem do trato iliotibial, né, sobre o trochanter maior, ou então também o snapping interno, que aí acontece do músculo iliopsoas na linha iliopectínea. Dor glútea profunda, existem causas por síndrome do piriforme e do quadrado femoral, impacto isquiofemoral, são outras aplicações que você pode fazer né, utilizando, né, da endoscopia nessa região próxima do quadril. Vamos ver aqui, por exemplo, o caso de face à lata, uma bursite trochantérica. Vejam aqui, você está passando, visibilizando no interior dessa bursa, fazendo aqui a utilização de radiofrequência, né, abrindo esse espaço, e aqui no interior da bursa fazendo também o uso da radiofrequência e diminuindo a parte da sinovial, né, fazendo uma bursectomia agora complementando com o shaver, né. Então aqui você ressecou a bursa e aqui é o aspecto que você vai ter depois da bursectomia, já que o processo... E aqui você já tem o vasto lateral aqui, né, junto da sua origem do grande, no trochanter maior. E lá indo para posterior, o glúteo mínimo. Tá? Então esse é o aspecto final depois de você fazer essa bursectomia. E aqui o nosso último vídeo, mostrando, mais uma vez, entrando nessa região da bursa. Vejam aqui onde você coloca o artroscópio, lá naquela posição anterior. Agora você vai entrar direto com o artroscópio nessa posição aqui. E aqui você está manipulando e com o shaver fazendo uma limpeza dessa bursa. E olha agora aqui, ó, a região, aquela como uma lesão do manguito rotador, só que essa lesão aqui, ela está acontecendo ao nível da inserção do tendão do glúteo médio. Então, a colocação de âncoras, primeiro foi feita uma regularização das bordas, um avivamento das bordas, a colocação de âncoras onde você vai fazer depois a sutura, vai ancorar essa sua sutura, e aqui você está fazendo o fechamento dessa lesão, assim como acontece da mesma forma, como é feito, de forma similar, né, como é feito lá no manguito rotador, aqui fazendo o tratamento dessa lesão, né, dessa ruptura ao nível do manguito, do tendão do glúteo médio. Vejam fazendo essa sutura, olha que vai sendo fechado essa região da bursa, e aqui mais a perfuração e a colocação de mais uma âncora para fazer mais um ponto mais lateral aqui, fazendo a passagem do fio e capturando o fio, e agora no final vai fazer então o fechamento de todos desses pontos, e aí a gente vai observar o fechamento da lesão, né? Fica bem similar como a gente vê nas artroscopias do ombro, né? Então veja que é saindo e passando por sobre, e esse é o aspecto final, ó, né? Ela está terminando de dar mais um nó, um push nó, empurrando e fazendo o fechamento do ponto. E veja aqui, ó, ficou fechado aquela lesão que tinha, né, no tendão, né, do glúteo médio que está lá, ó. Ok? Bom, acho que deu para a gente ver de várias intervenções ao nível, né, do quadril, e mesmo nessas abordagens endoscópicas, que ali não é dentro do quadril, mas na região do trochanter. E vemos aqui, então, temos também complicações, né? E essas complicações acontecem também, muitas vezes, naquela fase inicial, naquela fase de aprendizado ainda, né? Então, temos que cuidar. As lesões mais comuns são por neuropraxia por tração, tá? É o mais comum. Elas costumam acabar regredindo, a grande maioria das vezes. Lesões neurovasculares, elas são raras, e estão relacionadas com os portais, por isso tem que ter o conhecimento da anatomia
e a colocação adequada, a realização adequada desses portais. Tem um risco de 0,5% de lesão do nervo cutâneo lateral da coxa. Tá? Vejam, nervo cutâneo aqui passando, então você tem que ficar, né, lateral, você tem que ficar bem atento a isso. Extravasamento de líquidos, que muitas vezes em fraturas, por exemplo, acetabulares, você pode ter extravasamento de líquido para o interior da cavidade abdominal, né, em cirurgias em tempo prolongado, cuidar com procedimentos com tempos prolongados. Lesões condrais iatrogênicas, olhem aqui, ó, muitas vezes tem que cuidar na entrada desses trocáteres, né, do instrumental, para que o instrumental não acabe, né, fazendo lesões na cartilagem, aqui dá uma ponta aqui, né, você pode provocar pelo próprio instrumental. Né, lesões, então, iatrogênicas, então, por isso que você deve usar intensificador, ver se está na posição correta. Outras lesões do tipo trombose venosa profunda, como vemos aqui, né, também pode acontecer, osteonecrose, síndrome compartimental, ossificação heterotópica, quebra de instrumental. Então, cuidar muito quando tem instrumental lá no compartimento central, para que você não faça uma alavanca, né? Isso na fase inicial do aprendizado pode acontecer. Então, tenham cuidado para evitar com que isso ocorra, né? Além do prejuízo que você pode ter com o instrumental, você pode quebrar ou danificar uma lente, né, um artroscópio, mas tu também pode fazer uma quebra de instrumental, depois com dificuldade de retirada, né, do fragmento lá do interior, enfim, são situações que tem que se procurar evitar. Então, essas complicações ocorrem de 0,5% até 5% dos casos, depende dos levantamentos, dos trabalhos que você vai avaliar. A grande maioria é transitória, né, ela é devido à tração e elas acabam passando. Elas dependem da experiência do cirurgião, do conhecimento da anatomia, da abordagem cirúrgica. É fundamental a escolha, a seleção dos pacientes para evitar complicações, né? E a curva de aprendizado ela é longa, ela é em torno de umas 30 artroscopias mais ou menos. Tá? E o aperfeiçoamento é fundamental, que os cirurgiões eles procurem, né, fazer o seu treinamento em centros, né, especializados, em centros, né, fazer um acompanhamento junto com e cursos especializados, cursos hands-on, onde você vai lá e você tem laboratório para poder fazer isso, né, de uma forma sem colocar em risco o paciente, até você poder fazer isso com os seus pacientes. Então, basicamente, eu acho que era isso o que nós tínhamos a falar sobre artroscopia do quadril.